Obrigado. Bom dia, irmãos. Bom dia. Essa manhã nós vamos dando continuidade. O pastor Ramon ele tem feito uma série a respeito de Jesus Cristo, dos últimos momentos, né, que antecederam aí a crucificação, a ressurreição. E hoje vamos focar um momento doloroso, um momento em que, na semana passada, nas semanas, nos domingos passados, Jesus, ele, no jardim de Getsemane, orava para, sabendo o que iria acontecer, tendo ciência do sofrimento que iria passar. Não temos como, nessa manhã, ver todo o relato da crucificação, não teríamos tempo, é um relato rico de detalhes. Eu gostaria de fazer nessa manhã somente um versículo, então pegar um instantâneo desse texto, desse panorama, lá no livro de Mateus, capítulo... Abri aqui, eu tirei do capítulo 27. A partir do versículo 46. Então, Mateus 27, versículo 46. Mateus capítulo 27, versículo 46, ele diz assim: por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Esse texto, ele nos remete ao Salmo 22, versículo 1, em que o salmista, ele também traz essa expressão, e o Salmo que foi escrito em hebraico, e o texto em que Jesus, ele recita, faz essa referência a esse momento em que o salmista também fala do abandono, fala da dor de sofrer, de sentir-se abandonado. E o texto, ele é muito profundo, porque Jesus, ele não é somente um sentimento de abandono, mas um abandono de fato, um abandono real. No hebraico, a palavra em que encontramos azabtani, né, o termo, ele traz de uma reflexão profunda, fala que é um deixar para trás, é deixar sozinho. É alguém que é abandonado por todos, abandonado por aqueles que o amam, que ele amava, abandonado ao ponto, né, de se sentir abandonado pelo universo, pelo mundo, ao sentir-se abandonado por Deus. É o termo em que Jesus, ele fala, né, e coloca, meu Deus, por que me abandonaste? É um abandono de fato, um abandono real, é um grito de desespero, um grito de abandono, porque é um momento em que, antes da morte de Jesus Cristo, ele está sofrendo, ele está com dor. Quem sabe dos relatos da crucificação, sabe que a crucificação era algo terrível. Uma pessoa, ela ficava presa ali na cruz, ela não conseguia respirar. É um momento, o tempo ia passando, as câimbras eram terríveis. Ela tinha que, muitas vezes, se projetar um pouco, né, para vir o ar, vir a respiração. Imagina, nesse último momento, Jesus, ele ainda tem forças para dar um grito, para bradar em alta voz, como quando qualquer um de nós não conseguiríamos nem mais ter força para respirar. A dor física, o esforço
físico, ele não é maior do que a dor espiritual, dor emocional daquele momento de sentir-se abandonado, de sentir-se que aqueles que estariam, que ele caminhou junto, e o relato, a Bíblia, ela fala, antes da crucificação, ela vai mostrando o abandono, como ele ocorre, ao ponto de que os discípulos, nesse momento, que falaram que estariam com Jesus, e custe o que custar, como Pedro, né, que batia no peito e falava assim, não, nunca vou abandonar, nunca vou deixar o Senhor, ao ponto de que até o pastor Ramon, ele falou, né, quando Pedro nega Jesus, e de que ele não só abandonou, mas negou que conhecia, que andava com Jesus Cristo. E quando o texto que foi lido no domingo passado, mas lá em Mateus mesmo, né? Em Mateus, ele traz algo interessante, quando fala da negação de Pedro, diz que aquelas pessoas falam assim, não, mas você o conhece, você andava com ele, como você fala, denuncia isso, você fala, o jeito que você fala, nos lembra a Jesus Cristo, nos lembra a Cristo. E logo quando eles falam isso a segunda vez, Pedro, ele nega a terceira vez, e Mateus, ele fala, e quando Pedro, ele nega, Pedro, ele começa a esbravejar, começa a falar palavras que não era propícia de um cristão, é aquela coisa, né? Então não tem como, né? Fala assim, agora ele não fala mais como um seguidor de Cristo. Com as palavras que ele usa agora, né? Quando não só nega, né? Mas usa palavras que não fazem parte do vocabulário daqueles que andam com Cristo. Então não tem como ele ter andado com Cristo, não tem como ele ter caminhado com Jesus Cristo. E os relatos dizem que naquele momento Jesus também olha para ele. Então esse abandono dos discípulos, um abandono dos religiosos, porque tramaram aqueles que deveriam demonstrar o amor, aqueles que deveriam demonstrar o acolhimento, aqueles que deveriam aceitar a palavra de Deus, viram as costas. E não só um abandono, mas o silenciamento, a morte, o desejo, a trama da crucificação, de calar aquela voz pela violência, pela dor, pela morte, de exterminar, de extirpar as palavras de Jesus Cristo, imaginando com a sua morte, a sua mensagem não vai ser mais proclamada, a sua história ela vai acabar, imaginando isso, vamos exterminá-lo da face da terra, e a sua memória, a sua história vai deixar de existir. Um grande erro. E esse abandono, ele também passa no momento mais angustiante de sentir-se também abandonado pelo Pai, abandonado por Deus, abandonado por aquele que Jesus Cristo no seu ministério, na sua vida, se refere ao Pai, aquele que o enviou ao mundo, ele sendo o seu filho amado. E esse momento ele olha e se sente abandonado, se sente só. É o grito de desamparo, é o grito de dor. Alguns dizem que foi na cruz que Cristo desceu ao inferno. Foi na cruz que ele se fez pecado e maldição por nós. Foi na cruz que ele sorveu o cálice amargo da ira de Deus contra o pecado. O que ele temia no Getsemane, experimentou agora na cruz. A sede, a dor física e o abandono. Quando falamos e tratamos a respeito do inferno, que é o preço do nosso pecado, o inferno, a Bíblia até relata, né, como lago de fogo, um lago de fogo e enxofre, um lugar de sede, um lugar de dor, um lugar de ranger de dente, mas a pior dor, a pior
experiência que o homem pode sentir em relação ao inferno é o abandono de Deus, é estar separado eternamente de Deus. É de, naquela situação, naquele lugar, naquele ambiente, você não encontrar mais a voz de Deus, não encontrar mais a presença de Deus, de mesmo que você busque, mesmo que você procure, mesmo que você tente encontrar, Deus não está ali. Deus não está no inferno. Deus não está ali. Você não encontra. Essa é a pior dor que o homem pode experimentar, o abandono de Deus, de que buscar a Deus, de estar buscando e não o encontrar. Muitos falam, olha, e já conversei com muitas pessoas e perguntava a essas pessoas, falava assim, olha, o que você acha que é o inferno? E alguns pessimistas, eles falavam, o inferno é aqui. Você não vê tanta guerra, você não vê as pessoas, a gente vê as guerras, morte, sofrimento. O inferno, para aquelas pessoas pessimistas, o inferno é aqui. Mas é um erro imaginar isso, porque aqui não é o inferno. Aqui, apesar das dores, apesar do sofrimento, ainda é o lugar onde Deus escuta a nossa voz. É o lugar onde nós escutamos a voz de Deus, onde podemos encontrar a Deus, mesmo na guerra, mesmo no sofrimento, mesmo na dor, Deus ainda se faz presente. Deus se faz presente. E por sentir essa dor do abandono, por sentir que a questão do próprio inferno, a gente conhece que, e quando estuda a história, né, Ramon, aí, quase doutor, né, se formando, né, doutorado em história, a gente lê os relatos da vida de Lutero. Lutero, antes de compreender o dom da graça de Deus, ele lutava e ele sofria com a imagem do inferno, com a consequência do pecado, e não só ele, mas muitas pessoas na época de Lutero, elas sofriam por causa dessa imagem. Imaginar assim, eu vou morrer e vou o quê? Não tenho esperança. Vou morrer e vou estar abandonado, estar no inferno. E Lutero, aconselhando um monge que se encontrava desesperado por causa do pecado, ele diz o seguinte, ele fala, olha, aprenda a conhecer a Cristo e Ele crucificado. Aprenda a cantar a Ele e dizer, Senhor Jesus, Tu és a minha justiça e eu o Teu pecado. Levaste sobre Ti o que era meu, mas depuseste sobre mim o que era Teu. Tu te tornastes o que não eras, para que eu pudesse me tornar o que eu não era. Então, essa é a noção da troca divina. O Deus que se tornou homem, que sofreu a nossa morte, que sofreu a nossa dor, que sofreu o nosso abandono para que fôssemos justificados por Ele, para que hoje tivéssemos a paz em Deus, para que hoje tivéssemos a certeza, não do abandono, mas da presença eterna de Deus em nossas vidas. Podemos ilustrar a respeito da dívida, ou de alguém, né, que se encontra endividado ao ponto de não ter como pagar a dívida. Posso trabalhar 100 anos, 200, 300 anos, não vou conseguir saldar a minha dívida. E a dívida é tão grande que essa pessoa ela vai ser presa por causa disso, por causa da sua dívida. Ela vai ter que pagar na cadeia, vai ter que passar anos preso por causa dessa dívida. Imaginar que aparece, então, um bilionário, alguém que não tem um nome sujo, alguém que tem saldo, alguém que tem, né, que tem o CPF limpo, e imaginar que não é só, poderia chegar assim e falar assim, eu vou pagar a sua dívida, não, mas é uma troca, fala assim, de chegar e falar, olha,
É uma troca. Eu vou me tornar você, eu vou me tornar essa pessoa que, endividada, com CPF, tanto uma troca de CPF, esse CPF sujo, de ser preso, de ter que pagar essa dívida, e você vai tomar o meu lugar, ser alguém justo, justificado, né, sem dívida, um bilionário, né, com um saldo diante das pessoas, diante do mundo. E essa troca, imaginando de forma simplória, né, é imaginar que, em termos humanos, é como Jesus ele fez por nós. Ele que era o Filho de Deus, ele que era o Senhor, ele que era todo justiça, todo amor, ele que não tinha dívida nenhuma, não tinha pecado nenhum, se tornou pecador por nós, pagou a nossa dívida, tomou o nosso lugar, fez a troca, né? E trocou essa identidade de que se tornou pecador, para que hoje nos tornássemos como ele, filhos de Deus. Éramos pecadores. E hoje podemos dizer que somos filhos de Deus. Não por nós, não por mérito nosso, não por nossas obras, não por nossa força, mas por mérito, pela troca divina, pela troca de Cristo, que morreu em nosso lugar, que se tornou pecado, que morreu, que sofreu a dor e o abandono por nós. E pensando em termos de esperança, vamos abrir Mateus capítulo 28, versículo 20, que também é um texto conhecido, que já é ao final do livro, Mateus capítulo 28, versículo 20. Nos diz assim: ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E essa parte eu gostaria de destacar: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu estarei sempre com vocês. Jesus fala: olha, eu não vou abandonar vocês. Aquele que foi abandonado na cruz, aquele que sofreu o abandono por todos, aquele que foi abandonado, diz para nós, olha, e termina, né, esse relato dizendo: eu vou estar sempre com vocês. Vocês não estão sós, vocês não estão abandonados. Os discípulos que, naquele momento que Jesus estava sendo assunto ao céu, momento que a sua presença física não estaria mais entre eles, eles nos dá uma esperança, uma certeza de que estará sempre conosco, estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Não estamos sós, não estamos abandonados. E a solidão hoje, ela tem uma característica interessante. As pessoas, a gente não quer se sentir só. A solidão, ela remete para muito à ideia de sofrimento. Então, você se sente desamparado, você se sente tá ali sozinho, né, não tem mais a quem recorrer. Até por causa da tecnologia, hoje ela evoca essa questão de estarmos sempre conectados. A gente precisa estar conectado a alguma coisa, a algo. Então, até antes de dormir, as pessoas falam: então estou conectado, né, na internet, né, conversando, tá vendo, né, como as mídias sociais, né, conectado com os outros. Estamos dificilmente hoje, nesses tempos modernos, as pessoas elas não querem perder as conexões. Aquilo que Jesus também falou na questão do abandono, né, as conexões que foram rompidas com aquele quem ele amava, com os discípulos, com o mundo, com as pessoas e com Deus. Essa conexão, ela não quer, a gente não quer perder quando a bateria acaba, né? E quando a internet, a gente não tem mais as conexões. A gente pode dizer: agora eu estou sozinho, não tem com quem, mesmo virtualmente, com quem se relacionar, né? E as conexões, elas são virtuais, elas são tão intensas que
até as conexões físicas, elas ficam para depois. As pessoas, mesmo numa mesa, mesmo reunidas, elas não conseguem largar o celular, né? Elas não conectam aqueles que estão próximos, elas conectam aqueles que muitas vezes estão distantes, né? Virtualmente. Ao ponto de, muitas vezes, as mesmas conexões, a pessoa tendo um do lado da outra, as conexões virtuais estão lá, né? Ela conversa com o outro, manda mensagem. Está no mesmo ambiente, está no quarto, na mesma casa, né? Então, manda uma mensagem, né? Para conectar a pessoa. Essas conexões, elas se tornam virtuais, se tornam, também por ser virtuais, elas podem também ser frágeis, elas são rompidas quando a conexão acaba, quando a bateria termina, quando a internet não tem mais. E a relação que temos com Deus, ela é muito maior. Jesus fala que essa conexão que Ele tem conosco, ela é uma conexão que não depende de uma presença física. Saber que a gente não temos hoje a oportunidade, a alegria que os discípulos tiveram de ver, de caminhar com Jesus fisicamente, mas sentir Ele, de saber espiritualmente, de sentir que Ele está conosco, como a Bíblia fala, né, que essa esperança, essa certeza, essa conexão que Ele fala que é uma conexão que, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, não estamos sós, Ele está conosco. E a promessa é até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. E saber que, no fim dos tempos, ele remete à ideia da volta de Cristo, remete à ideia do que é revelado em Apocalipse. A gente dá um salto agora lá para Apocalipse, né? Que quando Jesus ele vai retornar, o fim dos tempos, a gente não sabe o tempo, não sabe quando vai ser, não sabe a hora, não sabe o dia, não sabemos o mês, não sabemos quando vai ser o fim desse tempo. Por mais que olhando as mídias, as notícias e vendo as guerras e vendo os conflitos, e falar assim, olha, não falta muito. Imaginar, né? Deve estar próximo. A gente olha lá os conflitos no Irã, né? Estados Unidos, Israel, e chegando, como é que está o Brasil, como é que é o mundo, né? E a gente pensa assim, não está próximo. Deve estar próximo. Mas não sabemos se está próximo ou não, né? Não podemos afirmar categoricamente. Mas podemos afirmar categoricamente a promessa que Ele nos fez, de que Ele está conosco em todos os momentos. E mesmo quando chegar ao fim, o fim não é o fim. Na mensagem, na palavra de Deus, fala que é apenas o começo de uma vida eterna com Deus. Então, essa esperança, saber que o fim dos tempos, o fim é o fim de tudo, não é o fim de tudo, literalmente, mas é o começo de uma nova vida, uma caminhada com Cristo Jesus. Eu gostaria de terminar essa reflexão dessa manhã, tendo e trazendo essa esperança para você, que você tenha confiança. Não sei quantos de nós já passamos momentos de sentir só, abandono, imaginar de que não somos amados, ninguém me ama, ninguém me quer, né? Ninguém me chama de meu amor, né? ninguém está mais comigo, imaginando que as pessoas, os amigos, e quando essas experiências e esses momentos de dor, quando olhamos para Cristo, quando olhamos para os relatos, e mais ainda da crucificação, do sofrimento de Cristo, a imaginar de que Ele se identifica com nós, Ele sabe o que passamos, Ele sabe o que nós sentimos, porque tudo que sofremos, tudo que podemos sentir, Ele sentiu na própria pele, Ele se identificou. Jesus, Ele se identifica, é a identidade de Cristo, é saber que quando alguém pode falar do seu sofrimento, alguém pode falar da sua perda, e eu humanamente não entender, porque eu nunca passei. Alguém falar assim, olha, estou sofrendo, estou porque perdi um filho, e é uma dor, uma coisa terrível, eu poder falar assim, olha, eu não sei o
que é sofrimento, né? Saber e que Deus, Ele sabe, né, o que é esse sofrimento, que Ele, como Pai, né, viu seu Filho morrendo na cruz. Ele, como Pai, sabe o que é sentir essa dor. E saber que as dores que podemos sentir das doenças, dores físicas, e imaginar que hoje, se estamos saudáveis e não sabemos o que alguém no leito de morte, alguém no hospital, o quanto está sofrendo, o ponto de estar à beira da morte, saber que Jesus Cristo ele passou por um sofrimento também maior do que esse, de uma dor angustiante, a dor que o levaria à morte. Ele sabe que essa dor, ele sabe, e todas as dores, e de um abandono, de sentir que estar sozinho no mundo, de olhar, né, mesmo em meio à multidão, mesmo em meio aos relacionamentos virtuais, imaginar, olha, estou só, não consigo me encontrar, não consigo, estou abandonado, estou vivendo essa solidão. Imaginar que esse sentimento Jesus também sentiu ali naquela cruz, ao dizer, ao clamar. E tudo isso nos remete que a nossa esperança, a nossa confiança está naquele que conhece a nossa dor, naquele que sabe, naquele que se identifica com nós. Só que sofreu, só quem sofreu pode saber, conhecer a dor profunda, a dor da nossa alma, a dor do que nós temos, mas ainda mais do que isso, não só a dor, mas de trazer a esperança. Não só se identificar com a dor, mas de trazer a vitória. Essa vitória, ela é relatada na ressurreição, mas essa parte, esse capítulo, ele fica para domingo que vem. Então a gente encerra hoje com a imagem da cruz. Encerra com a imagem da cruz, mas sabendo que a cruz não é o fim, que a cruz não é o final, que como alguns pensam que o final da história, os finais das histórias eles devem terminar, né? Eles devem terminar com um triunfo, e essa história também, ela não vai terminar na cruz, ela vai terminar com algo maior. E no próximo domingo, vamos estar celebrando a vitória e o triunfo. Vamos orar? Feche seus olhos.